Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vou chamar 13h45 segunda chamada, para esperar o pessoalzinho entrar aí, está faltando, tá bom? Só mais uns minutinhos para a gente iniciar. Aí eu coloquei um link da lista de presença para preencher aí no chat. Isso, o Thiago está inovando aí. Dona Lúcia está deitada? Está dói? Gripe? Eu estou desconectando o áudio ainda. Thiago está inovando aí, colocou no chat o link do Google Forms da lista de presença para quem está online, tá bom? Não que se a pessoa entra depois, ela não vê o comentário. Então, quem estiver online, por favor, quem estiver online, por favor. Eu estou lá de preto, olha lá. O Google Forms de presença. Aí no final eu falo de novo, sabe? Entrar depois. Uhum. Eu olho só. Ai, gente. Aí também você está enxergando a minha jaqueta preta, né? Eu vou falar. Ah, é o Fernando? Deixa o áudio um pouquinho, só mais um minutinho. Boa tarde a todos aí. Estão me ouvindo? Vou iniciar já a nossa reunião, a segunda chamada aí, 12 minutos após o início, que era 13h30. Repetindo aí, quem não ouviu, para preencher o Google Forms que está no chat, com a presença de quem está online, tá bom? Então, preenche lá, coloca o nome, telefone, e-mail, representatividade, né? Se for de instituição, se for do poder público, se for usuário, trabalhador do SUS, preenche lá, a gente poder fazer adequadamente, porque semana passada, na última reunião, eu confundi as Vanessa. Eu achei que era uma, mas era outra. E agora, para a gente não ter mais essa confusão, vamos colocar o nome completo, o telefone, a representatividade, tudo certinho, tá bom? Seguindo para a pauta de hoje, nós vamos passar para a aprovação dos relatórios circunstanciados dos serviços socioassistenciais que são prestados pelo assistente social do município, né, pelo Poder Público. Então, esses relatórios são esses serviços que são cofinanciados pelo Estado. A gente tem que fazer a prestação de contas, né, que nós já fizemos na última reunião extraordinária, a prestação de contas do Estado, e a gente tem que fazer a prestação de contas também das atividades. Então, o relatório circunstanciado nada mais é que essa prestação de contas das atividades, serviços que são cofinanciados pelo Estado, tá bom? É só do cofinanciamento estadual que a gente está falando.
Os relatórios substanciados, tem muita coisa para ler, e aí, rapidamente, vou colocar quais as coisas que são relatórios, tá? E vou deixar eles à disposição aqui, no passado dos nossos colegas, e vou deixar à disposição aqui para quem quiser consultar. Mas a gente tem relatórios associados às atividades do primeiro semestre, da proteção social especial da cidade, tá? Que são medidas educativas, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que é o conhecido LA e PSC. Né? Público-alvo são adolescentes, né? Tem uma meta de 40 adolescentes mensais, é uma meta programada, e a executada, em janeiro, nós atendemos 16, fevereiro, 17 adolescentes, em março, 18, em abril, 14, em maio, 20 e em junho, 21. Né? Dentre as atividades realizadas, de medida certificativa desses adolescentes, como é que eu posso dizer? Ele é de responsabilidade de um técnico, do CREA, um assistente social, que ela faz o planejamento das atividades, que faz o planejamento individual de atendimento dessas famílias, faz o atendimento dessas famílias, né? Então, eles executam vários tipos de atividades com esses adolescentes, né? Sob a responsabilidade de uma assistente social do CREA. Vamos ver se eu consigo resumir alguma coisa por aqui. Dentre as atividades, né, eles fazem, os técnicos fazem visitas domiciliares, fazem atendimentos à família, eles fazem atividades de supervisão de estágio, acompanhamento e orientação, encaminhamento também, gente, para busca de emprego, né? Eles tiveram uma visita de atendimento ao trabalhador. Foi apresentado a ele o time de emprego, que ele é um curso que é oferecido lá no PAT. Essas atividades, a inclusão ao mundo do trabalho para esses adolescentes. A legislação, né, então, são várias atividades que eles realizam mês a mês, né, alguns temáticos também, com temas transversais, sobre maio laranja, agosto lilás, agosto não participa do primeiro semestre, né, mas eles podem adquirir conhecimento através dessas atividades lúdicas, socioeducativas, com temas transversais mês a mês, tá? Então, aqui tem bastante coisa escrita aqui, eu não vou ler tudo, porque nós temos mais outros 10 substanciados para ler, mas eu vou passar para os nossos colegas aqui, vou deixar à disposição para quem quiserem consultar aqui na Casa dos Conselhos, tá bom? Aqui fala sobre os recursos humanos, né? Nós temos a técnica, Maria Manoela Vasconcelos Faria, e a coordenadora do CREA também. Tem os pontos facilitadores, os pontos de estrangulamento, e vou ler esse finalzinho que é a avaliação. Ao longo do semestre, foram trabalhados atendimentos, atividades e reflexões que contribuíram para o desenvolvimento da medida dentro da Certificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, além do desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento da medida. É necessário o acompanhamento sistêmico, a fim de fortalecer e proporcionar melhor compreensão da importância do cumprimento efetivo da medida. Tá? Então, os técnicos eles acompanham de perto, acompanhamento sistemático, de todo o cumprimento de medidas classificativas desses adolescentes. Então, aqui é o relatório de atividades do primeiro semestre. Todos esses relatórios, pessoal,
com essas atividades, a gente precisa fazer a aprovação deles aqui para a gente mandar para o estado lá, né? O importante é a gente comprovar as atividades que finalmente estão sendo executadas aqui no município. O outro relatório circunstanciado, ele é da Proteção Social Especial. Ele vai falar sobre o serviço da Casa Lar, né? O serviço que é executado na Casa Lar, que é o atendimento integral institucional de crianças e adolescentes. Então, aqui no Mongaguá, nós temos duas casas lares, Casa Lar Amarela e Casa Lar Azul. Em janeiro, na Casa Lar Amarela, foram atendidas 12 crianças e adolescentes. Em fevereiro também 12, em março também 12, abril também 12, maio 11 e junho 13. E aqui tem a descrição de todas as atividades que foram realizadas. Existe também o acompanhamento das famílias dessas crianças que estão na instituição de acolhimento. Eles são acompanhados por técnicos específicos, né, da Casa Lar, que fazem todo esse acompanhamento, orientação da família, a articulação com o Fórum da Infância, com a saúde mental, com a promotoria, com o Conselho Tutelar, com o CRAS, né, com a educação. Então, tem toda essa articulação que os técnicos executam. Vou deixar aqui também, existe toda a descrição das atividades, né? Recursos humanos. Tem a coordenação da Casa Lar, tem a equipe técnica, que é a assistente social, uma psicóloga, 15 cuidadores, um residente e uma cozinheira. Tá? Na avaliação final, a gente pode ver que neste ciclo observa-se uma participação maior e positiva de todos os envolvidos, seja nos grupos realizados ou nas reuniões com os facilitadores que apresentam importante relevância comparado aos pontos de estrangulamento, né? Então, essas reuniões que a gente coloca aqui são as reuniões que a gente faz em rede, né? Que a gente faz a reunião da assistência social, da saúde, da educação, para atendimento dessas crianças especificamente da Casa Lar. Na Casa Lar Azul, houve em janeiro atendimento de 7 crianças e adolescentes, fevereiro 9, março 10, abril 9, maio 11 e junho 12. A gente tem também aqui toda a descrição das atividades da Casa Lar Azul também. Basicamente são as mesmas, né? Fora os cuidados diários com as crianças e os adolescentes em relação à saúde, alimentação, escola, médico. Tem também as atividades dos técnicos que também orientam e acompanham as famílias das crianças e adolescentes que estão na Casa Lar. Esses circunstanciados, esses relatórios estão na Proteção Social Especial. E agora a gente vai para a Proteção Social Básica. A gente tem aqui, do CRAS Agenor de Campos, cada equipamento tem que fazer a prestação de contas da sua atividade que é realizada no seu equipamento, né? Então, na básica, nós temos 2 CRAS, CRAS Agenor de Campos e CRAS Vila Atlântica. Então, a atividade cofinanciada pelo Estado, que a gente tem aqui no CRAS Agenor de Campos, é a de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas de 7 a 17 anos. Então, nós temos, no caso de Campos, 165 pessoas atendidas nessa faixa etária, tá? E aí, todo mês, nós abordamos temas transversais dentro desses grupos de serviço de convivência, né? Então, em janeiro, foi abordado a cultura da paz, em fevereiro, o combate à drogadição, em março, valorização da mulher, em abril, inclusão de pessoas com deficiência, em maio, prevenção ao abuso sexual infantil e em junho, combate ao trabalho infantil e à violência contra idosos. Esses temas, e aí aqui tem uma descrição, né, mês a mês desses temas, com atividades de dinâmica de quebra-gelo, teve alguns eventos, teve algumas palestras, né, teve visita a parque ecológico, a tribuna aqui em Mongaguá,
E tem várias outras atividades, né? Teve a visita a uma peça teatral, que também a gente articula e a gente leva essas crianças e adolescentes para essas atividades externas. Então, aqui tem uma série de atividades que foram realizadas com esses grupos, né? São grupos de crianças e adolescentes, do serviço de convivência. Nos recursos humanos, no serviço de convivência, nós temos 2 educadores sociais e um psicólogo, que é o técnico de referência do serviço de convivência, que é o Diego. E aqui na avaliação, né, de modo geral, a avaliação é positiva, houve aumento de inscritos, houve aderência dos participantes aos temas propostos, a percepção de desenvolvimento do protagonismo social e ganho de habilidades sociais, a crescimento, desenvolvimento das famílias nas atividades e eventos do serviço de convivência. Indicados sinais e relatos de sofrimento mental e alguns participantes, especialmente ansiedade e depressão. Os encaminhamentos foram realizados para o Departamento de Saúde. Então, assim, quando é identificado pelos profissionais que trabalham com essas crianças e adolescentes, algum tipo de necessidade ou vulnerabilidade, dependendo do que te apresenta, são feitas também encaminhamento, articulação com a rede, para que possa ter o atendimento adequado para essas crianças e adolescentes. Tá bom? Agora, nós temos o circunstanciado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Agenor de Campos para idosos. O número de atendimentos, o número de capacidade de atendimento é de 50 idosos. Para os idosos participantes, também houveram as mesmas temáticas: cultura da paz de janeiro, combate à drogadição em fevereiro, valorização da mulher em março, inclusão de pessoas com deficiência em abril, prevenção ao abuso sexual infantil em maio, e combate ao trabalho infantil e violência contra os idosos em junho, né? As atividades, de acordo com a faixa etária, elas são sempre adaptadas, né? Então, como essas atividades são para idosos, são outros tipos de atividades com o mesmo tema, mas umas atividades mais diferenciadas por conta da faixa etária. E aqui teve a dinâmica de quebra-gelo, atividades de encontros para o ano, roda de conversa, tem sempre, todos os encontros têm roda de conversa, atividades sobre a qualidade de vida na terceira idade, conversa, conceitos sobre comunicação não violenta. Teve também a questão sobre a prevenção de drogas, só palestra do grupo da coalizão. Teve dinâmica sobre as mulheres, quais as mulheres são importantes para mim, roda de conversa. Teve também visita no parque ecológico. Teve visita cultural à aldeia Guarani de Itaoca. Teve roda de conversa novamente sobre abuso sexual infantil juvenil. E teve também a exposição em vídeos e roda de conversa sobre direitos dos idosos. Recursos humanos também, são 2 educadores, e um psicólogo, que é o técnico de referência do serviço de convivência, que é o Diego. A avaliação final, de modo geral, a avaliação positiva, o aumento de inscritos, onde a aderência dos participantes ao tema propostos, a percepção de desenvolvimento do protagonismo social e ganho de habilidades sociais, a crescimento e desenvolvimento das famílias nas atividades e nos eventos do serviço de convivência. Esse é o CRAS Agenor de Campos. Agora, o circunstanciado, o relatório de atividades circunstanciadas do CRAS Agenor de Campos sobre o PAIC. O PAIC é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, onde o CRAS Agenor de Campos tem capacidade de atendimento de 700 famílias. E aí, dentre as atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, existe acolhimento coletivo periódico, apresentação dos turmas de cadastro único, dos benefícios socioassistenciais, esclarecimento de dúvidas, acolhimento individual, acompanhamento familiar no PAIC, atendimentos sucessivos e planejados à superação de condições de vulnerabilidade identificada,
Construção do PAF. O PAF é o Plano de Acompanhamento Familiar. É um plano que os técnicos realizam juntamente com a família. Então, eles, nos atendimentos da família, eles fazem várias orientações de como a família poderia superar determinada vulnerabilidade, em acordo com a família também tem que estar disposta, né, a participar desse plano de acompanhamento familiar. É um plano mesmo, é como se você faz um projeto de vida, né? Você coloca no plano o que você pretende fazer, como você vai fazer, em quanto tempo você vai fazer, e os técnicos, eles constroem esse plano junto com as famílias. É um dos trabalhos fundamentais que o CRAS realiza. Juntamente a isso, existiam os encaminhamentos e as solicitações de benefícios eventuais, visitas domiciliares e avaliações periódicas desses planos, né, da evolução, da superação de vulnerabilidade dessas famílias. E existe o grupo PAIF, com as beneficiárias do programa Mongaguá Solidário, a qual nós fazemos uma reunião com todos os beneficiários do Mongaguá Solidário, mês a mês, com temas transversais também. Então, cada mês é um tema diferente que são abordados nesses grupos. E aí, chegamos à avaliação final. De modo geral, a avaliação é positiva, a aderência da população e reconhecimento dos direitos nas reuniões de acolhimento e palestras. Os acompanhamentos familiares têm trazido resultados positivos e emancipação. E o grupo PAIF de mulheres contou com aderência e avaliação de usuários acima das expectativas da equipe. No caso da Genoa de Campos, existe um grupo PAIF só de mulheres, que é um grupo de aproximadamente 40 mulheres, que são acompanhadas mensalmente. Esse encontro acontece também uma vez por mês. E existem várias atividades elaboradas pelos técnicos para a emancipação e fortalecimento do protagonismo das mulheres. Passando rapidinho, tá, gente? Senão, né? A gente vai ficar aqui muito tempo. Mas tá aqui, vou deixar disponível para todo mundo ler, quem quiser vir aqui consultar na Casa dos Conselhos. No CRAS Vila Atlântica, é executado o serviço da mesma forma, né? Só que o PAIF do CRAS Vila Atlântica, ele tem capacidade para 500 famílias, que é um território menor. Então, as famílias referenciadas naquele território chega a quantidade de 500, né? Não 600 como é no CRAS Regional de Campos. E as atividades lá no CRAS da Atlântica são basicamente as mesmas do Agenor de Campos, que é um serviço tipificado e tem que ser executado da mesma forma, né? É claro que cada território tem a sua identidade, tem a sua peculiaridade, e aí cada CRAS ele faz de acordo com a demanda exigida, mas o serviço principal é realizado da mesma forma porque ele é tipificado. Né? Então, aqui tem um resuminho, de janeiro a junho, continuamos com serviços ofertados, entre atendimento individual, atendimento e acolhimento coletivo, encaminhamento dos indivíduos e famílias para redes de serviços socioassistenciais, atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade residentes no território de abrangência e CRAS, visitas domiciliares e avaliação periódica, encaminhamento, solicitação de benefícios eventuais, apresentação do SUAS, do cadastro único, do benefício socioassistenciais e esclarecimento de dúvidas. Acompanhamento familiar parte, atendimento sucessivo planejado para a superação de condição de vulnerabilidade identificada e a construção do PAF, que é aquele plano, eu já expliquei para vocês, é o plano com as famílias, tá? E aqui no CRAS Vila Atlântica, nós também temos o grupo parte das beneficiárias do programa Mongaguá Solidário, que elas a cada mês participam de um encontro, de um grupo, né? E que são falados sobre temas diversos. Em janeiro, houve a avaliação desse grupo. Em fevereiro, foram desenvolvidas ações para promover a defesa de direitos, orientações e cuidados pessoais. Em março, falamos sobre o autocuidado desse grupo, né? Em abril, sobre o cadastro único. Em maio, sobre o combate à abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
E em junho foram esclarecidas diversas dúvidas sobre o BPC, Programa Criança Feliz, Programa Viva Leite, tá? Então, foram essas atividades realizadas no CRAS Vila Atlântica no primeiro semestre. Avaliação. Tivemos respostas positivas deste CRAS e o quanto este equipamento é importante para as famílias atendidas e para a comunidade. A maioria dos usuários apresentam vulnerabilidades decorrentes de ausência de emprego e renda. E todos os desdobramentos gerados pela carência de políticas públicas, e todos os desdobramentos gerados pela carência de políticas públicas. Saliento que, através das orientações prestadas sobre direitos sociais e serviços nas redes socioassistenciais, foi possível promover um espaço de escuta e compartilhamento de experiências, de suas histórias de vida e reflexão sobre suas posturas, frente aos desafios do cotidiano, despertando em cada intervenção o fortalecimento da cidadania. Agora, sobre o relatório circunstanciado de atividades para Vila Atlântica, no primeiro semestre, sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de idosos, né? Com a capacidade máxima de atendidos de 55 idosos. E aí nós temos os temas, né? Eu também trabalhado os temas transversais. Em janeiro, através do eixo Eu com a Cidade, o percurso foi explorando o território. Em fevereiro, ainda o eixo Eu com a Cidade, o percurso foi explorando também o território. Em março, Eu com a Cidade, o percurso explorando o território. Em abril, maio e junho, convivência social, eu com os outros, né? Então, eles dividem em eixos também, para poder trabalhar esses grupos de serviço de convivência. E aí tiveram algumas atividades dentro, né, desses eixos, né? Avaliação, teve festa de confraternização, rodas de conversa, trabalhos com fotos dos bairros, das pessoas, dinâmica de potencialidade do território. Houve atividade com o tema Idoso, Cidadão do Território, Partícipe e Interventor, visita ao Parque Ecológico e à plataforma de pesca, encontro e reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, houve a apreciação do filme Estrelas Além do Tempo. Então, foram várias atividades com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos, tá? Na avaliação, a gente pode colocar que o número de idosos vem crescendo a cada dia e a procura por novas matrículas aumentou, o que demonstra que o grupo tem se mantido coeso e permanente. O equipamento enfrentou a transição e troca de técnicos no primeiro semestre, o que afetou a periodicidade de algumas pessoas. Mas, depois dessa troca, houve a disposição e entusiasmo dos participantes em continuar no grupo. Aceita aqui na rotinha, né? Eu tenho que imprimir, eu vou deixar aqui. Relatório circunstanciado de atividade de transferência fundo a fundo do prazo da Atlântica de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com de fortalecimento de vínculos, com capacidade de atendimento de 160 pessoas. E aí, temas transversais, através dos eixos, foram praticamente os mesmos dos idosos. Claro que com atividades adaptadas à cada faixa etária. Então, teve de janeiro a março, Eu com a Cidade, explorando o território, e de abril a junho, convivência social, Eu com os outros, né? E aí, a gente volta a ter várias atividades novamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente dos outros aqui. Existe bastante atividade lúdica, tá, gente? Brincadeira, sempre com o intuito de fortalecer a convivência comunitária das crianças e dos adolescentes nesses grupos, né?
Todo grupo tem também no seu encontro, eles recebem lanche, né, um suquinho, uma bolacha, um bolinho. O kit lanche eles estão sempre recebendo ali durante, né, as atividades, então no começo, no final, normalmente no finalzinho, né? Termina a atividade e vai para o lanche. Todos eles têm esse lanche. E aí tem roda de conversa, tem atividade de artesanato para festas juninas, que eles mesmos se confeccionam, né, e organizam as festas deles. Teve visita ao Parque Poço das Antas, para entender a importância das áreas do território. Atividades lúdicas com tema Cidade da Criança. Visita pontos turísticos, como plataforma de pesca. Também foram atividades realizadas com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, no CRAS Vila Atlântica. Avaliação. O equipamento enfrentou as condições de vaca de técnico no primeiro semestre, que afetou a periodicidade das atividades. Porém, houve uma surpreendente adaptação dos técnicos que têm chegado nos equipamentos. E a adesão também dos usuários, né? Que às vezes existem, né? Troca de técnica e de produtos. Quais são os técnicos que estão lá? Tem no caso da Atlântica, do Serviço de Convênio Social, Teófilo, e a Lucilene, né? Que é a psicóloga responsável pelo serviço de convênio. E a diagnóstica tem a Solange, orientadora social, e o Diego, que é psicólogo, técnico de referência, que são gente de diagnóstica. Tá. Gente, eu passei resumidamente todas as atividades que foram realizadas nos TRAS, com esse cofinanciamento estadual, né? E agora eu vou passar para a aprovação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos para a aprovação. Está aprovado, gente, os relatórios associados do primeiro semestre? Aprovado. Maísa? Já vou dar a palavra. Aprovado. Dona Lúcia? A Johnny vota por mim, né? É verdade. Mas eu posso votar sim, aprovado. Aprovado. Então, votar já vou aprovação social. Fazer uma pergunta, uma observação? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou ouvindo bem baixinho vocês, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. Na explanação que você fez, muito se comentou sobre crianças e adolescentes, né? Até porque é prioridade. E comentou-se também de crianças que estão nas casas lares. Vou dar uma sugestão que esse relatório de vocês seja publicitado na página do Conselho de Assistência Social, partindo do princípio de existir uma lei de transparência que deve ser respeitada. Uma vez aprovada na reunião, publicita-se no link do Conselho de Assistência. Essa é uma sugestão. A pergunta que eu tenho, eu faço para todos e qualquer conselheiro que queira responder. O Conselho Tutelar, anualmente, ele manda relatório das violações de direitos, que envolve vários setores da sociedade, né? E envolve também vários departamentos. E, inclusive, tem um aí do lado, na porta de entrada da Casa dos Conselhos. Eu ainda não... Eu até fotografei já uma vez aí os números, mas, sem querer, eu apaguei os dados. Mas eu tenho os dados aqui de 2020, 2021 e 2022, que pouco se comenta nas reuniões do Conselho de Direito da Criança, pouco se comenta nas reuniões do Conselho de Assistência, pouco se comenta nas reuniões de saúde, pouco se comenta na reunião de educação. Um número que eu acho preocupante, que merece aí
um levantamento das razões, é a quantidade de abuso sexual, estupro de vulnerável, né? Tentativa de suicídio, que é um número altíssimo pela quantidade de... Isso é porque é número de crianças que eu tenho aqui em mãos. E existe, por parte do Conselho Tutelar, também ofícios diversos que são encaminhados à Diretoria de Assistência Social, são enviados ao CRAS e são enviados ao CREAS, que se limita a informação do Conselho Tutelar somente a números. A sociedade, ela precisa entender com mais clareza essas reivindicações do Conselho Tutelar e quais são as respostas que recebe dos órgãos que recebem esses ofícios, pedindo posicionamento. Até porque nem tudo é segredo de justiça, é prestação de serviço. Um exemplo claro é que a cidade, até hoje, pouca gente fala a respeito do diagnóstico de quantas são as crianças com deficiências. Quais são as crianças, que tipo de deficiência que tem? Qual é a assistência que é dada a essas famílias? Então, acho que é importante que vocês se apoderem desses números do Conselho Tutelar, para que no futuro façam uma apresentação junto com o Conselho Tutelar, para que a sociedade tenha, e isso de uma forma mais transparente, que não seja apenas em números, mas que se explique o trabalho que é realizado em cima de cada estatística apontada pelo Conselho Tutelar. Essa é a minha sugestão. Obrigada. Então, passando para o segundo assunto da pauta, lembrando sobre a lista de presença no Google Forms aí no chat, tá bom? Assuntos diversos. Então, sobre assuntos diversos, nós temos, eu até vou ver se eu consigo que a Mônica participe. Ela está em capacitação, né? Para ela me ajudar a passar uma informação para vocês, a Instituição de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência Regional do Estado de São Paulo. Na verdade, ele divulgou essa instituição para 7 municípios participarem, e a gente precisa passar algumas informações aqui para os nossos municípios, para os conselheiros, para os nossos cidadãos, de como funcionaria essa instituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência regional, tá bom? Antes disso, vou ver se a Mônica consegue participar, pelo menos nesse período, que ela está mais à frente disso. Antes disso, só queria passar um resuminho sobre a conferência. Já encaminhei para São Paulo todas as propostas. Eu e a nossa comissão de organização aqui, né, Júlio? Já encaminhamos para São Paulo todas as propostas que foram deliberadas na conferência, encaminhamos o nome dos delegados e dos suplentes da participação da conferência estadual. Não vou lembrar o dia da conferência estadual aqui, isso eu não vou lembrar, não. Tá? Mas, assim, só um resuminho do que foi passado, do que aconteceu na nossa conferência, né? Ela foi uma conferência presencial, e aí eles pedem para a gente encaminhar os marcadores sociais dos participantes, né? Então, aí eles pedem para a gente indicar a quantidade em relação à raça e cor, como que eles colocam aqui, né? Então, um total de pretos. Em nossa conferência, tivemos 32, pardos, 87, brancos, 87, e declarados amarelos, 1. Indígenas, não teve nenhum declarado, e outros, então, também não teve outro total declarado.
Sobre gênero, participaram da conferência 167 do sexo feminino, Como que manda o link? Depois eu respeito. 37 masculino, 2 declarados outros e 6 não informados, tá? Faixa etária, de 12 a 17 anos, 2 pessoas, jovens 17, de 18 a 29 anos, 17, total de adultos de 30 a 59 anos, 100, e pessoas idosas, 30, total não informado a idade, 58. Nós tivemos um total de 200, se não me engano, nesse total todo aqui, 218 participantes na nossa conferência. Tá bom? Dos que declararam públicos específicos, temos pessoas de comunidades tradicionais, 19, pessoas com deficiência, pessoas em sociedade, uma, e total LGBT 3. LGBTQIAPN+. Aumentou mais uma letra aí, né? Usuários dos TUAS, 47. Trabalhadores dos TUAS, 37. Entidades, pessoas de entidades, 6. E governamentais, 29. As propostas foram discutidas em plenário. Envolvidas na organização no Conselho 6, né, que foi passado. Então, do órgão gestor 4, prestadores de serviço 3, a sociedade civil 1, imprensa e casa de conselhos 4. Houveram, antes da conferência, 6 encontros preparatórios com equipe técnica, com as pessoas que trabalhariam na conferência. E houve também 3 encontros preparatórios que a gente pré-conferência foi um no Crasa Genor, um no Crasa na Atlântica e um na Morevita. Pode participar dos preparatórios. 24 participantes do encontro preparatório com os usuários, que a gente chamou de pré-conferência, 221. Bastante gente participou aí. E a proposta das deliberações e o nome dos delegados. Tá? Está aqui também. Quem quiser conferir, está tudo encaminhado aí. Experiência para o Estado, é só ver a data direitinho. A Mônica colocou uma justificativa no grupo, tá? Não vai conseguir? Não. Participar? Mais um assunto diverso é sobre a implementação da capacete Estrela, né, que ela foi aprovada pela Comissão de Planejamento e agora está aguardando a Comissão de Fiscalização para fazer a visita em loco e constatar tudo que está no planejamento, tudo que está no papel. A gente tem que verificar o que acontece na realidade, né? E a Comissão de Fiscalização se pronunciou que só vai ter evento na semana que vem. Eles vão poder se reunir para poder fazer essa fiscalização. Tá bom? Não tem mais nada. Queria contar mais alguma coisa? Tranquilo. Carlos? Ô, Cláudia? Oi. Cláudia? Sim. Eu gostaria de saber quantas pessoas têm que ir lá fazer a visita, porque se eu for esperar todo mundo, tá difícil para a gente se reunir, porque eu coloco no grupo, dá para um, mas não dá para outro, dá para 2, mas não dá para 3. Então, eu gostaria de saber qual que seria o mínimo para mim combinar e ir no Capacete Estrela, para a gente fazer essa visita. Igual você colocou lá no grupo, eu já chamei umas 2 vezes, mas eu não tenho retorno. Então, eu gostaria de saber qual que seria o mínimo. Pode ser, por exemplo, 2 representantes civis, 2 representantes governo, ou só um de cada, porque se eu for esperar a equipe toda,
Não está fechando, não. Tem na sua comissão? Oi? Tem na sua comissão? Então, porque eu tenho um grupo para a gente fazer a visita, Não, tá, não seu José? você não montou um grupo no WhatsApp da comissão de fiscalização? Tenho, mas não adianta. Ninguém se propõe, você fica cobrando no grupo do CMAS e eu, como coordenadora, eu fico me sentindo mal, porque eu fico chamando, mas ninguém tem tempo de ir. Ana Lúcia, quantas pessoas tem no grupo? Por favor. Oi? Quantas pessoas tem no grupo? Eu não ouvi. O que é, Johnny? Quantas pessoas tem no grupo da comissão de fiscalização? 5. Sim, tá. Vamos subir, tá no motivo. Eu acho que o ideal, já que todo mundo não pode ir, seria pelo menos um governo e uma sociedade civil. No mínimo. No mínimo. E aí, Tá ótimo. Já ajuda bastante, porque se for para juntar os 5, eu até entendo que, às vezes, a gente que trabalha não dá certo, os horários não bate para todo mundo. Então, vai acabar colaborando e, com isso, não prejudica o Capacita Estrela, né? Porque eles estão na espera e a gente fica pensando assim, poxa, não está havendo importância da parte da comissão, mas não é. Eu fico no grupo lá chamando, mas quando dá para um ir, não dá para 2 ir. Então, uma sociedade civil e um governo já vai ajudar bastante. tá. Se todo mundo estiver de acordo, não vai ter problema. Ah, então vai ter Eu gostaria que fosse aceito pelos conselheiros, por favor, porque como eles exigem que seja no mínimo 4, e você está liberando para ir pelo menos 2, um de cada, que o conselho aprove para que seja um diagnóstico dado, aceitado pelo CMS, né? Não tem um número exato. Tá? Os dois, tranquilo. Teria que ser 2 de cada. Uhum. Tá, vamos fazer assim, Ó, vamos usar o conceito, o Felipe está falando aqui, para a gente o conceito da maioria. Então, seria então 3. Já que tem 5, seria então 3 conselheiros, que seria a maioria dos conselheiros. Tá? Pelo tá menos, ok, então. e aí seria... Tudo bem? Tudo bem. Então, já vou providenciar isso para o começo da semana. Senhora... Ai, peraí, deixa eu ver. Regimento interno tem nada sobre isso? Hã? Regimento interno não tem nada sobre isso? Eu não lembro, tem que ver. Não, sobre comissão não tem. Não? Não fala nada sobre comissão. Eu me lembro, né? Não tem nada sobre comissão. Mas vamos usar isso, dona Lúcia, eu acho que é coerente, tá? A maioria, tá bom? Tá ok. Tá bom. O 3 do governo, o 3 civil aí. Não, aí nessa, né? Uma sociedade civil, 2 governos, 2 sociedades civis, 1 governo. Aí, né, não dá para ser paritário certinho, mas, né? Pelo menos um de cada tem que ir. Mônica, a Mônica perguntou se ela pode entrar para falar sobre a questão da mulher Acabou de vítima de aparecer. violência. Mônica, você consegue falar? Caiu. Caiu? Caiu. É importante a gente falar sobre, dar essa informação sobre mulheres vítimas de violência, porque é uma coisa que é passar pelo conselho para aprovação, né? E para aprovação não só de recurso, mas a aprovação da forma como vai trabalhar, como vai
regional. Então, é importante já passar essas informações sobre as instituições. E mais para frente, se a gente tiver que fazer alguma extraordinária, vocês pelo menos já estão cientes das informações, tá bom? A gente não consegue passar muita coisa, muito detalhe, porque é regional. Então, são discussões com 7 municípios, não são com os 9, são com 7 municípios, né? Ficou de fora Santos e Guarujá, porque eles já têm a instituição de acolhimento municipal. Então, entrou só para a instituição de acolhimento regional, o restante dos municípios que não tem municipal. Só que existe um embate bem grande sobre as questões jurídicas, as questões contábeis, e a gente não sabe nem se vai acontecer essa instituição de acolhimento. Mas, se acontecer, a gente vai precisar que cada município passe pelo seu Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação do plano e para aprovação dos recursos, tá bom? Deixa eu ver se a Mônica está aí. Mônica, você está aí? Está aqui a internet? Ela não tá conseguindo ativar a câmera e o áudio. Já estou lá. Eu vou colocar o link de novo da lista aqui do formulário para preencher, que só a Maísa preencheu. A Maísa preencheu. Tá aqui nos comentários, por favor, assine esse formulário. Na lista, né? Mas quem não está com o nome na lista, que é o seu Antônio ali, né? Seu Antônio, a Márcia Valéria, esses precisam assinar o forma. Então, estou deixando o link de novo nos comentários, espero que o pessoal colabore. Isso. Porque a internet está ruim? Tá subindo bastante lá, entendeu? Bom, gente, eu vou fazer uma introdução. O Estado, ele lançou aí uma resolução para que 7 municípios se organizem para abrirem em conjunto uma instituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência. E aí entraram 7 municípios, que me ajuda aí. Mongaguá, Peruíbe, Preciosa. Preciosa aí. Itanhaém, Praia Grande, Cubatão. Cubatão, Itanhaém. E Pinheiros, falou. Santos não pegou. O Estado, ele fez uma transferência de recurso parcial para cada município, e o município, se eu não me engano, foi R$78 mil, cada município tem que dar contrapartida, né, com mais R$78 mil. Então, era meio a meio. E o que aconteceu, né? Então, se a casa regional vai ser uma casa só, e aí começa, né? Em qual município vai ser a casa? O Estado mandou recurso para cada município, e cada município tem que dar contrapartida, né, desse recurso. E aí, como que vai ser feito isso? Né, juridicamente, contabilmente, isso tem se mostrado bem difícil para a gente poder concretizar a realização dessa casa, tá? Fiz só uma introdução, Mônica, quer continuar? Estão me ouvindo agora, gente? Ah, Tá dando para ouvir? E para mim tá horrível aqui. Eu não tô vendo e não tô... Mas acho que dá. Qual dúvida aí que... Você tá em que parte? Tá falando sobre a Casa da Mulher, né? Sobre as instituições de acolhimento para mulheres vítimas de violência. O Estado publicou para que os 7 municípios se unam para fazer essa casa regional. Ficou de fora Santos e Guarujá, porque lá já tem a casa municipal. Ele enviou recurso parcial, se eu não me engano, foi 78 mil, alguma coisa assim, né, Mônica?
e o município, cada município tem que dar sua contrapartida desses valores para poder todos juntos Isso. passarem para essa casa. Né? Na verdade, quando a gente foi receber esse valor, a gente precisou passar no conselho. Então, o ano passado, quando a gente recebeu esse valor, foi passado no conselho, nós recebemos no final do ano. O prefeito, ele concordou em em participar dessa casa regional, onde esses municípios, eles vão ter ali algumas vagas, poucas vagas, por sinal, e é uma casa regional com um fim específico, não é como uma casa de passagem. Então, tudo isso nós já apresentamos lá o ano passado. Por que está acontecendo aí da gente ter que passar também para trazer a informação para todo mundo? Esse termo, ele está para ser assinado, né, esse termo de cooperação com 7 municípios, porque nós temos até dezembro. E o Estado, ele está tendo aí, junto com os municípios, algumas dificuldades para poder conseguir executar. E se não for executado até dezembro, a gente precisa devolver o dinheiro, né? Porque uma vez que o dinheiro chegou no final do ano passado, nós não tivemos tempo hábil, lembrando que a intermediação está sendo feita pelo Estado, né? Os 7 municípios trouxeram para a sua procuradoria, para poder analisar, enfim, cada um foi apontando aí as dificuldades individuais de cada município. Então, nós estamos passando, a orientação da Drades foi que a gente passasse no conselho, né, Cláudia, mais a nível de trazer a informação em que pé que está, mas esse valor e o serviço que vai ser ofertado já foi passado no conselho no final do ano passado, até para que a gente pudesse receber o valor, né? Mas se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Chegou ano passado, já reprogramamos, e o Estado não permite que a gente reprograme uma segunda vez. Então, chegando agora em dezembro, se essa casa não for aberta, a gente vai precisar devolver esse valor para o Estado. Mas o que está acontecendo? O Estado, ele lançou esse edital aí para a gente poder fazer essa casa de acolhimento regional, mas o tempo jurídico para a gente. E como que os 7 municípios vão se juntar para montar uma casa só? Né? Eu acho que a forma mais correta, eu acho não, segundo, né, o Departamento Turístico de todos os municípios, a forma mais correta seria através de consórcio, né? E ainda não se conseguiu fazer esse consórcio, demoraria para fazer esse consórcio, porque teria que passar, fazer uma lei em cada município, passar na Câmara de cada município, e o tempo vai passando, né? Desde o começo do ano, a Brás da Baixada Santista, que está à frente aí dessa organização, e aí conversa com o jurídico de um município, conversa com o jurídico do outro, e um encontra uma dificuldade aqui, outro encontra uma dificuldade ali. E hoje teve uma reunião, que, aliás, a gente fez essa reunião porque deveria passar também no conselho todas as orientações, todas as especificações que seria essa casa, né? Por exemplo, ela ficaria, chegou-se a um acordo, né? Que essa casa ficaria 2 anos em Cubatão. E depois ela ficaria 2 anos em São Vicente. Depois ficaria 2 anos em Mongaguá. Então, a gente tem que passar hoje no conselho essa ordem de sorteio de cada ano. O dinheiro que o Estado passa, ele passa uma vez sem implantação. Só que se você vai implantar a cada 2 anos em cada município, ele tem que passar a cada 2 anos também. Então, muita coisa ficou vago em relação ao Estado, em relação aos recursos, não deram um respaldo para a gente aqui dos municípios, e a gente, mesmo assim, tentando se organizar para fazer acontecer essa casa regional, a gente não conseguiu, porque cada município esbarra em sua própria lei, e a única forma plausível de fazer isso seria através de um consórcio. Essa casa regional, ela não está na tipificação, então, pela tipificação, uma instituição de acolhimento teria um número de vagas de 20, né, para acolher 20 pessoas. Então, são 20 pessoas para 7 municípios, né? Então, se fosse 3 vezes 7, 21,
né? Seria 3 vagas, mas nem 3 não dá 2 e pouquinho. Então, você imagina, né? 2 ou 3 vagas para cada município desses 7, e a vaga conta as crianças, né? Então, se uma mulher acolhida for a mulher e 6 crianças, acabou a vaga de metade dos municípios, né? Então, todas essas discussões têm vindo, a gente tem feito reuniões todo mês, né? E hoje a gente deveria aprovar algumas coisas, né, sobre essa casa de acolhimento, para que o Conselho aprove esse revezamento, que aprove esse recurso. Só que hoje, o que aconteceu? Verificou-se também, trouxeram também a dificuldade de prestação de contas, né, da prestação de contas desses recursos, porque essa instituição ela vai ser executada por uma organização do terceiro setor, por OSC, através de chamamento público, é a OSC que vai organizar e executar o serviço dentro dessa casa. Então, a OSC ela vai receber os recursos de todos os municípios. Só que para quem trabalha com recursos, sabe, para receber o recurso, você tem que abrir uma conta. Então, se você vai receber o recurso do Estado que veio para Mongaguá, você tem que abrir uma conta para esse recurso. E se você vai receber a contrapartida municipal, do recurso municipal de Mongaguá, você vai ter que abrir outra conta. Então, para cada município, tem que abrir 2 contas para eles receberem um recurso, um municipal e um estadual. E aí, são 14 prestações de contas dentro de uma OSC, né? E aí, isso onera a OSC em relação a tempo, em relação à gestão, em relação a recursos financeiros também, porque você paga mais de contador, você paga mais de tudo, né? E aí, como é que vai administrar, né? Dessa conta eu vou comprar arroz e feijão, da outra conta eu vou comprar IVA para prestar essa... E aí, assim... Na verdade, também, só para complementar, Cláudia, peço até desculpa, é que eu não vou poder ficar muito tempo. Como eu disse lá no grupo, eu estou participando de uma capacitação com a equipe da Casa Lar, né, online. Mas, assim, a visão que nós, municípios, temos é o quê? Que o Estado, ele precisava colocar esse dinheiro, isso é fato, né? Ele precisava mandar esse dinheiro aí, porque provavelmente já estava no planejamento, porém, a gente não teve suporte, né? E eu entendo, isso eu falei desde o início do ano, quando a gente começou as reuniões, eu entendo que, se não for a nível estadual, eles fazerem o termo de colaboração e a gente entrar, ou eles fazerem o consórcio e os municípios entrarem, não ia dar certo, porque cada município tem uma legislação, né? A gente ia ficar nesse embate que está agora. Eu penso que para fazer uma coisa, só para dizer que está fazendo, e a gente não conseguir agregar as nossas demandas, eu acho bem complicado. Então, por isso que eu venho exigindo desde o início do ano esse respaldo do Estado, nesse sentido, porque falar que o município tem vaga, nós, na verdade, se a gente for fazer a conta, nós temos 2 vagas e metade de uma. Como que eu coloco 2 pessoas e metade de uma dentro de um serviço? Né? Então, assim, eu acho bem complexo. Eu sentei até com o prefeito para conversar com isso há uns meses atrás, mas no ano passado os municípios deram o sim, né? Então, não poderia ser só Mongaguá aí a dar a sua negativa, até porque nós necessitamos de um serviço como esse, mas creio eu que de uma forma mais organizada e com um respaldo maior do Estado. Não só para falar que tem a vaga, né? Então, eu acho que hoje os municípios caíram em si, então todos os municípios deram ali a sua... Não foi uma negativa, né, Cláudia, mas foi um impedimento, né, diante de algumas situações. Foi isso, né? Todos os municípios se manifestaram de acordo que estaria inviável a implantação Isso. e aí a DRAC vai fazer um documento justificando todas as dificuldades encontradas nesse processo, elencando todos os impactos que a gente teve entre todos os municípios. Então, talvez, pode ter certeza que realmente não vamos ter essa casa regional por enquanto. E se ano que vem, Estado, mudar o formato, né, mudar um tempo, enquanto isso a gente pode até se organizar, fazer um concurso de proposta,
Se vier uma verba aí, depois a gente tem que devolver essa que está aí, né? Se vier depois um recurso, e aí a gente volta a analisar. Mas hoje, do jeito que está, a gente vai fazer esse documento dizendo que é inviável fazer essa casa. Dessa forma, né? Na forma como foi colocada. Isso mesmo. Então só título de informação, porque nós passaríamos no conselho, talvez, né? E eu estava identificando para eles que talvez se pedisse uma extraordinária, de acordo, né, com as respostas das DRAs, então, pelo menos todos estariam cientes, né, sobre essa casa, a restituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que é necessária, porém tem que ser feita da forma correta. Bom, então só para passar a informação mesmo. Mônica, obrigada, viu? Pode voltar aí. Tá, e só para fechar também minha fala, eu vou voltar lá para a capacitação. A equipe técnica da DRADS, ela vai estar tentando elaborar um documento, eu sei que a Cláudia falou, mas só para fortalecer, para sedes, né, vendo das possibilidades de talvez a gente não ter que devolver o dinheiro e a gente ter um tempo hábil para poder executar o serviço aí da forma correta, onde todos os municípios se sintam respaldados, e aí nós vamos aguardar esse documento. Tá, gente? Boa tarde, viu? Desculpa mesmo. Bom, acredito que é só isso. Se alguém quiser manifestar mais algum, quer ter a palavra para falar mais alguma coisa, temos aí mais um minuto. Um minuto. É uma pena, né? Porque eu acho que a proposta é interessante, né? Vai ter que ter uma verba maior e como administrar os 7 municípios numa casa, que tem que ter um aluguel, tem que ter todo equipamento, atendimentos, pessoas específicas, atendimento, isso tudo é custo. A única forma que a gente pensou não, né? Juridicamente, os procuradores dos municípios, eles indicam, mesmo porque tem o Tribunal de Contas, né? Vai prestar conta no tribunal e tem que ser através de consórcio. E, se fizer o consórcio, se está aqui, talvez dê para fazer a casa. Só que não dá tempo, né? Porque até dezembro você precisa de dinheiro. Não tem em torno de 80 e pouco agora. Tá bom, gente? Então, agradeço, já que ninguém gostaria de se manifestar. Agradeço a presença de todos. Até a próxima reunião. Quer falar alguma coisa? Não, já. Veio participar, hein? Não, Mas eu sempre venho, eu vinha com